de homem de Deus, que tem sido bênção em nossas vidas e na nossa igreja. Paizinho querido, muito obrigado pelo teu filho, usa ele poderosamente, que a palavra do Senhor entre em nosso coração e que através da vida dele, Senhor, o Senhor ministre o teu poder e o teu amor sobre nós, em nome de Jesus, amém. Boa noite, paz do Senhor. Tem crente aí? Paz do Senhor. Glória a Deus. Abra comigo sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 14. 1 Samuel, capítulo 14. Nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 15. Quem achou vai dizendo amém aí. Está fraco ainda os amém, então. Primeiro Samuel, capítulo 14, do verso 1 ao verso 15, diz assim a palavra. Certo dia, Jonatas disse ao seu escudeiro: vamos até a guarnição dos filisteus do outro lado da encosta. Mas ele não contou o plano a seu pai. Na fronteira de Gibeá, em Migron, havia cerca de 600 homens com ele. Entre eles estava Aías, que carregava o colete sacerdotal. Ele era filho de Aitube, irmão de Icabode, filho de Finéias, neto de Eli, sacerdote do Eterno em Siló. Ninguém sabia que Jonatas tinha se ausentado. Verso 4. A encosta que Jonatas precisava atravessar para chegar à guarnição dos filisteus tinha um penhasco íngreme de dos dois lados. Um se chamava Bozés e o outro Sené. O penhasco ao norte ficava na direção de Micmas e o penhasco ao sul na direção de Gibeá. Jonatas disse ao seu escudeiro: vamos até a guarnição dos incircuncisos? Talvez o Eterno nos favoreça. O Eterno não depende de um grande exército para nos livrar. Quando o Senhor resolve salvar, ninguém tem poder para impedi-lo. O escudeiro disse: vamos em frente, faça o que achar melhor, eu estou com você. Verso 8, Jonatas disse: faremos o seguinte, atravessaremos a encosta e deixaremos que eles nos vejam. Se disserem, parem, não se mexam, até que revistemos vocês, ficaremos ali parados, não subiremos, mas se eles disserem, venham para cá, subiremos, porque significa que o Senhor os entregou em nossas mãos, este será o sinal para nós. Foi isso que os dois fizeram. Foram para um lugar no qual podiam ser vistos pela guarnição dos filisteus. Os filisteus gritaram: vejam lá, os hebreus estão saindo de suas tocas, de seus esconderijos. Eles gritaram para Jonatas e seu escudeiro: subam para cá, queremos mostrar uma coisa a vocês. Jonatas gritou para o escudeiro: vamos, siga-me. O Eterno os entregou nas mãos de Israel. Jonatas subiu engatinhando e seu escudeiro vinha logo atrás. Quando os filisteus se aproximavam deles, Jonatas os derrubava e o escudeiro logo atrás os matava, esmagando suas cabeças com pedras. Nesse primeiro confronto, verso 14, Jonatas e seu escudeiro mataram cerca de 20 homens. Isso provocou tumulto no acampamento e no campo de batalha, tanto entre os soldados do destacamento quanto entre as tropas de ataque. O alvoroço foi grande como nunca visto antes. Paizinho, nós te louvamos, Senhor, porque Tu és um Deus bom e porque a Tua misericórdia dura para sempre. Ensina os nossos corações, Pai. Revela o Teu coração para nós. Nós abrimos os nossos ouvidos, nós queremos estar dispostos a sermos ministrados pelo Teu Espírito Santo e sabemos que o Senhor tem algo especial para o nosso coração. Então fale, Senhor, a cada um que o Senhor trouxe aqui essa noite, aqueles que nos assistem pela internet, que o Senhor faça algo poderoso no nosso meio, como já temos testemunhado que o Senhor tem feito, como já temos visto que o Senhor é poderoso o suficiente para fazer. Nós Te glorificamos, Pai,
nós abrimos nosso coração, Pai, pedimos que Teu Espírito também abra o nosso entendimento, trazendo uma revelação viva e poderosa ao nosso coração, de modo que não haja trevas no nosso entendimento, mas que a clareza do Senhor possa, Pai, trazer direcionamento, graça e motivação para os nossos corações, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Amados, para quem anota, já está ali, né? O inimigo, a batalha e a trégua. Queridos, essa ministração está propositalmente dividida em 3 pedaços, para que você possa compreender 3 coisas muito importantes que esse texto e todo o contexto nos traz. Mas para que você possa, para que esses 15 versículos que a gente leu faça sentido, nós precisamos voltar um pouquinho atrás, para que você entenda o que a gente vai trazer. Então, contextualizando, os filisteus, eles sempre foram uma pedra no sapato dos israelitas. Na realidade, os filisteus foram os inimigos mais resistentes dos israelitas. Por muitas vezes eles vinham, batalhavam, eram dispersos, perdiam. Houve vezes em que eles venceram, mas eles, mesmo perdendo, um mês depois, um tempo depois, eles se reagrupavam e voltavam a lutar contra os israelitas. E essa vez não é diferente. Se você voltar o capítulo 13, você vai ver que o povo de Israel se reuniu mais uma vez para guerrear contra a ameaça dos filisteus. Eles chegaram tentando intimidar os israelitas, tentando fazer com que eles ficassem com medo. E Saul, o rei, naquela época, convocou o povo para a batalha. E mais ou menos, mais de 3.000 homens apareceram para lutar. E Saul ficou apenas com 3.000 deles e mandou o resto embora. E no comecinho do capítulo 13, você vai ver que Saul, ele ficou responsável por 2 pelotões, cada um deles de 1.000 homens. Então Saul estava com 1.000 homens e Jonatas estava responsável pelo 3º pelotão. Jonatas era filho de Saul, também com 1.000 homens. Mas, quando os homens de Israel chegaram diante dos filisteus, eles viram que a situação estava realmente brava. Só os israelitas tinham 3.000 homens, mas os filisteus, só de carros de guerra, eles tinham 3.000. Ou seja, carros de guerra, e aí a Bíblia diz que eles tinham mais 6.000 homens. Você vai ver isso no capítulo 13, no versículo 5. Os filisteus juntaram forças para atacar Israel, 3.000 carros de guerra, 6.000 cavaleiros e tantos soldados de infantaria que pareciam areia da praia. E isso teve uma reação muito violenta sobre os israelitas. A Bíblia diz que os homens que estavam com Saul começaram a ter muito medo, de maneira que eles começaram a ir embora. Você vai ver também no capítulo 13, no verso de número 6, dizendo: quando os israelitas perceberam que estavam em desvantagem, eles correram para se esconder em cavernas, buracos, penhascos, poços e cisternas. Ou seja, houve uma deserção em massa do exército de Israel. De modo que de 3.000 homens, só ficaram 600 homens ali, ainda morrendo de medo, como a leitura nos mostra, mas eles permaneceram ali com Saul. Saul estava esperando que Samuel chegasse, porque Samuel disse para ele: daqui a 7 dias eu vou chegar, a gente vai orar e vai ver qual é o direcionamento de Deus. Samuel se demorou, Saul colocou os pés pelas mãos, fez o que não devia fazer, e de repente Deus rejeitou Saul ali no momento da batalha e disse: olha, já estou procurando alguém segundo o meu coração. Mas o fato é que aqueles homens ainda estavam ali. E se você ver comigo, a partir do versículo 16 do capítulo 13, os pelotões dos filisteus começaram a cercar os israelitas, começaram a meter mais medo, porque eles perceberam que eles estavam fugindo, desertando a rodo.
E eles foram se aproximando ainda mais, os israelitas, ameaçando. Mas o fato é que aí a gente entra no capítulo 14. A Bíblia diz que Jonatas estava lá com o seu escudeiro. Guarda isso, o seu escudeiro, isso é importante para a gente hoje. E ele disse: vamos até a guarnição dos filisteus. Quem sabe o Senhor nos favoreça e nós possamos fazer alguma coisa. Está todo mundo parado, vamos fazer alguma coisa aqui. E aí a Bíblia diz que o escudeiro disse: beleza, vamos em frente. Versículo 7 do capítulo 14. Faça o que você achar melhor e eu estou com você. E eles foram. Jonatas fez prova de Deus e Deus incitou que ele continuasse indo na direção dos filisteus. E no texto que a gente leu, vocês viram, Jonatas e o seu escudeiro começaram a guerra que estava parada, o tempo de trégua. E a partir dali, eu aconselho que vocês dêem uma lidinha em casa. O que vai acontecer, embora a gente vai trazer algumas coisas do que aconteceu. Mas, amados, para que nós possamos sair vencedores de algumas batalhas na nossa vida, nós precisamos entender que existem 3 coisas a respeito das quais a gente precisa ter consciência. A primeira é o inimigo, a terceira são as leis da guerra e a quarta é o tempo de trégua. Então, vamos começar com o inimigo. Queridos, há inimigos duradouros, insistentes e resistentes, e que nós não conseguimos vencê-los em uma única batalha. Guarda isso, isso é princípio. Existem inimigos que são duradouros, que eles duram dias, meses, anos na nossa vida, até que a gente consiga derrotá-los de uma vez por todas. E aqui a gente está diante do inimigo mais duradouro de Israel. Algumas pessoas dizem que a guerra entre os israelitas e os filisteus começou no tempo dos juízes, com Sansão. Isso não é verdade. Nós já temos registro da ação dos filisteus no capítulo 21 de Gênesis e no capítulo 26 de Gênesis, quando Isaac vai a Gerar e Abimeleque é rei dos filisteus. Então, os filisteus, eles já vinham acompanhando e perturbando os israelitas por muito tempo. Eram inimigos duradouros, insistentes e resistentes. Israel viu a arca do Senhor ser levada pelos filisteus numa batalha, no começo aqui do livro de Samuel, de 1 Samuel. Os israelitas, com seus sacerdotes, caíram diante dos filisteus e a arca do Senhor foi roubada. Os filisteus levaram a arca do Senhor para o seu território, mas Deus trouxe a arca de volta, envergonhando todos os deuses dos filisteus. E aqui, nesse texto, nós estamos vendo uma coisa interessante. Os filisteus, eles se organizam de novo para batalhar contra os israelitas. Essa não vai ser a última vez, porque no capítulo 17 de 1 Samuel, a gente vê a batalha entre Davi e um dos grandes filisteus, que foi Golias. Onde é que você quer chegar, pastor? Amados, a questão é que existem inimigos contra os quais nós lutamos e lutamos no dia, na semana e no mês seguinte a gente tem que lutar de novo. Já aconteceu com vocês? Eu estou enfrentando alguns filisteus. Nós estamos enfrentando alguns filisteus. Então, entenda que filisteus são aqueles inimigos que a gente luta num dia, luta no outro e parece que na semana que vem eu tenho que voltar a lutar. Eu achei que eu tinha vencido, eu achei que eu tinha derrotado, eu achei que eu tinha dado o golpe final, mas no mês seguinte aquele inimigo aparece e começa a tentar nos assolar mais uma vez. Os filisteus, a pastora Andréia falou hoje pela manhã, gente, quem não estava aqui hoje de manhã foi um negócio violento do Senhor nas nossas vidas. Quantos testemunhos maravilhosos, a gente saiu conversando, dizendo, meu Deus, quanta coisa incrível Deus está fazendo no nosso meio. Quanta coisa poderosa Deus está fazendo no meio do seu povo. E nós precisamos abrir os nossos olhos
para aquilo que Deus está fazendo e para aquilo que Ele vai continuar fazendo no nosso meio. O fato é que muitas vezes nós estamos lutando contra inimigos que são persistentes. A pastora Andréa falou hoje sobre os filisteus, que são os inimigos da resistência. Existem hostes das trevas que são resistentes e que às vezes parece que a gente vence, mas na semana seguinte ele aparece mais uma vez. Aí eu pergunto para você, quem é o filisteu que te afronta ultimamente? Eu poderia listar uns 10, que a gente está lutando, vai lá, dá uma espadada, o filisteu vai embora e na semana seguinte ele aparece de novo. A gente diz, Senhor, achei que tinha matado esse miserável, mas ele está aí de novo. Mas a questão é por isso que a gente precisa entender quem é esse inimigo e quais são as leis da batalha para que nós consigamos discernir isso. Quem é o filisteu que te afronta? Talvez você pense, puxa pastor, tem um problema, uma situação difícil na minha saúde. Estão tirando meu microfone, eu não estou ouvindo mais nada. Quem está uma situação difícil, vou amarrar o filisteu que está tirando meu microfone. Então, às vezes a gente olha, é uma situação difícil que está há um tempo acontecendo, mas eu não consigo vencer. Eu não consigo dar um checkmate nesse inimigo. Parece que ele sempre guarda um pouquinho para vir depois. Quantos se identificam comigo? O que a gente faz nessas guerras? Desiste? Vai embora? Larga os betes? Não dá, né? Amados, o segredo está no que eu faço no período de trégua. Anota aí, que lá no finalzinho a gente vai entender qual que é o segredo. O segredo é o que nós fazemos no período de trégua, e a gente vai voltar a esse ponto mais tarde. O fato é que se você não viu o inimigo completamente destruído, então a guerra ainda não acabou. Olha para o teu irmão e diz assim, a guerra ainda não acabou. Se você não viu o inimigo sem cabeça, a guerra ainda não acabou. Você precisa entender isso. E quando nós falamos de filisteus, em primeiro lugar a gente fala de pecados. Quantos pecados acompanham determinadas pessoas? Elas lutam, oram, jejuam, pastor, eu tentei, eu venci, mas parece que 3 meses depois, o diacho do filisteu voltou e me deu uma rasteira. Filisteus representam também problemas em diversas áreas, que a gente vai já abordar um pouco deles. O fato é que, quem é o filisteu que te afronta? Se você não viu o inimigo completamente destruído, então a guerra não acabou. Entenda isso, ele está apenas ganhando tempo, reunindo forças e criando estratégias novas para voltar a atacar. Então, todas as vezes que a gente olhar para o problema e não perceber que ele está completamente vencido, a gente precisa se preparar porque haverá nova batalha. Nós não podemos baixar a guarda. A gente vai entender o que significa baixar a guarda. Amados, meditando a respeito do que significa o filisteu, nós percebemos que o inimigo era sempre o mesmo. Porém, o campo de batalha era sempre diferente. Isso é princípio. Os inimigos eram sempre os mesmos, mas todas as vezes em que eles estavam em uma frente de luta diferente. O que nós entendemos, pastor? É que cada batalha vencida resulta na conquista de um território, amém? A guerra se trata de resgatar territórios nos quais os inimigos têm influência. Existem territórios, amados, que nós precisamos resgatar da nossa casa, da nossa família, do nosso casamento, da nossa própria história. E quando nós olhamos lá desde Gênesis, Deus nos vem alertando a esse respeito. Todo território é uma área de influência. Entenda isso. Todo território da minha vida que eu cedo para o filisteu, eu estou dando a ele influência sobre a minha vida naquela área. Quem entendeu diz amém.
todo o território que nós cedemos, que a gente deixa o inimigo tomar lugar, nós estamos dando a ele influência sobre as nossas vidas. Amados, a guerra não tinha começado aqui, em 1 Samuel capítulo 14. A guerra contra os filisteus já tinha começado há muito tempo. E essa é uma coisa interessante que nós precisamos discernir. Existem guerras nas quais nós estamos hoje, que talvez elas já começaram há muito tempo, só a gente que ainda não percebeu. Só a gente que ainda não se deu conta disso. Como assim, pastor? Amados, havia uma guerra transgeracional em andamento. Ou seja, os inimigos já tinham roubado territórios dos antepassados daqueles israelitas que tinham aqui. Alguns inimigos são históricos, inimigos do nosso clã. Nossos antepassados perderam territórios e nós precisamos resgatá-los, amém? Sabe, queridos, quando eu estava estudando isso, eu comecei a entender algumas coisas. Olhe para a sua família. Quando nós olhamos para muitas famílias, algumas pessoas percebem, pastor, faz 3 gerações que os casamentos são destruídos. É território que já está sendo dominado pelos filisteus. Pastor, o casamento, são as finanças, é a saúde, o trabalho, o ministério, a criação de filhos e tantas outras coisas, que quando nós olhamos para a nossa família, não só para essa aí, olha um pouquinho mais atrás, você vai perceber que existem territórios que já foram cedidos e dominados. Como são as finanças da sua família? Será que essas finanças não estão sob o domínio dos filisteus? E é por isso que você está batendo a cabeça dia a dia. Como é a saúde, o trabalho, o seu ministério? Amados, isso era tão poderoso. E Deus queria tanto que o povo atentasse para isso, que em Gênesis capítulo 22, versículo 17, quando Abraão oferece Isaque lá no altar em Moriá, todos vocês já conhecem essa história. Quando Abraão oferece Isaque, e Deus diz, não, Abraão, não mata o menino não, providenciou o cordeiro, e Deus diz algo poderoso para Abraão. Olha só, eu multiplicarei a tua descendência e a tua posteridade. Sabe o que eles vão fazer? Vão retomar as cidades dos inimigos. Mas aí não fica só sobre Isaque a bênção. Lá no capítulo de número 24 de Gênesis também, mais especificamente no versículo 60, quando Abraão manda o seu servo Eliezer buscar uma esposa para Isaque. Olha que coisa interessante, quando Rebeca está sendo abençoada pelos seus pais, eles a abençoam com a mesma bênção, que você se multiplique e que a tua descendência retome os territórios tomados pelos inimigos. Então, queridos, existem situações que nós estamos vivendo hoje que já perduram há muito tempo. Filisteus que você manda eles saírem pela porta, eles entram pela janela. Filisteus que vocês guerreiam contra eles, mas no mês seguinte eles estão lá batendo ponto, parece que são empregados. Mas a questão é o que nós fazemos, pastor. Aí, lá em Josué, através de Josué, Deus começa o processo de retomada do território ocupado pelos inimigos, vocês lembram? Josué, Deus levanta e ele começa a tomar território por território das mãos dos inimigos, retomando aquilo que já era propriedade do seu povo. Mas não terminou em Josué. Não terminou em Josué e continua nos nossos dias hoje. Quais são os inimigos históricos da sua família? Pastor, é o álcool. Meu Deus, quando eu olho, eu vejo tanta gente sob efeito do álcool. Já foi meu avô, meu pai, meu filho, meu marido e tanta gente. Pastor, é a droga, é a prostituição, é o quê? Qual é o filisteu que continua ocupando territórios na sua casa e na sua vida? É importante que você discirna, meu irmão, para que você possa saber contra quem você está lutando. Numa guerra, entender contra quem nós estamos lutando
é fundamental para que a gente possa ter o êxito e o sucesso necessário. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Amém. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Amém. Assim que Amém. luto minhas guerras. Amém. Quem é o filisteu que te afronta? Nós precisamos nos levantar em batalha contra ele. Amém? Aleluia. Vamos para o segundo pedaço. Quais são as lições da guerra, pastor? Aí a gente aprende com Jonatas, nesses 15 versículos aqui. Eu tenho 7 lições que eu quero compartilhar com vocês. Amados, o povo estava ali parado. A Bíblia diz que Saul estava sentado debaixo, ele estava sentado debaixo de uma romanceira, esperando que a guerra começasse. Mas aí Jonatas disse: vamos até a guarnição desses incircuncisos? Primeira coisa, não espere o inimigo dar o primeiro golpe para você reagir. Às vezes nós ficamos assim, esperando que o inimigo apareça para que a gente possa reagir, para que a gente possa se posicionar, para que a gente possa começar a orar. Já parou para pensar que nós só começamos a orar e a clamar quando o inimigo está na nossa porta? Você só lembra da sua Bíblia quando o inimigo está assolando a sua saúde, as suas finanças, o seu trabalho. Esse é o problema. Jonatas diz: não podemos esperar, nós temos que fazer alguma coisa primeiro. Então, não espere o inimigo dar o primeiro golpe, amados. Seja o primeiro a atacar. O que é isso, pastor? Ele não seja pego de surpresa. Às vezes nós somos pegos de surpresa. Você luta contra aquele inimigo, sabe, porque nós temos o discernimento do Espírito para saber que ele não foi vencido, mas a gente diz: glória a Deus, eu vou tirar um tempo de folga. Não preciso mais orar. Vou deixar a minha espada, a Bíblia deixa ali um pouquinho, que aí depois a gente conversa. Mas Jonatas não. Ele levantou-se, ele diz: vamos até a guarnição desses incircuncisos. Já pensou que caba maluco esse Jonatas? Havia mais de 6.000 soldados ali. 6.000 cavaleiros. A Bíblia diz que havia soldado como a areia da praia, e Jonatas diz: vamos lá, sabe fazer o quê? Cutucar esse ninho de abelhas. Sabe por quê? Porque essa é a nossa estratégia de guerra. A gente não se esconde, a gente se levanta e luta. Esse é o primeiro ponto que você tem que entender, meu irmão. Levante, tome uma atitude em nome de Jesus. Tem crente que só lembra de orar quando a tentação bateu na porta e aí ele já caiu. Já era. Tem gente que só lembra de fazer alguma coisa, de buscar a Deus e se posicionar quando o problema, o inimigo já cercou completamente a vida dele. Então, não espere o inimigo dar o primeiro golpe. Seja o primeiro a atacar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Ponto número 2. Segunda lição da guerra: não olhe para o arsenal do inimigo, esteja focado em quem é o seu Deus. Olha o que Jonatas diz: talvez o Eterno nos favoreça. O Senhor não depende de um grande exército para nos livrar. Você consegue perceber a profundidade da fé daquele garoto, daquele rapaz? Ele disse: eu estou vendo os filisteus todos aí contra nós, mas o Senhor não precisa de um exército para nos livrar. O Senhor não precisa de um exército. Eu não posso olhar para o arsenal do inimigo. Eu tenho que estar focado em quem é o meu Deus. Pensa comigo. Os homens de Israel estavam desertando, indo embora, fugindo. Os soldados estavam fugindo. O exército não estava bem armado. A Bíblia diz que havia 3.000 homens. E sabe quantas espadas? 2.
3.000 homens. E sabe quantas espadas? 2. Ou seja, o exército não estava bem armado, havia medo no coração dos israelitas, os filisteus estavam em grande vantagem, mas Jonatas, ele entendeu o que diz em Salmo 20, versículo 7, diz: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas eu confio no nome e na força do nosso Deus. Aleluia, glória a Jesus. Ele entendeu, eu não posso olhar para a grandeza do inimigo, eu tenho que olhar para quão grande é o nosso Deus. Olha a dica, quão grande é o nosso Deus. Você consegue entender isso, queridos? Às vezes nós estamos olhando para o lugar errado. Você está olhando para a sua falta de recurso, você está olhando para o seu tamanho, você está olhando para tanta coisa e esquece de olhar para o alto, de onde vem o seu socorro. É isso que a palavra de Deus diz para nós. Era um garoto ali dizendo: nós não podemos ficar aqui parados, esperando que os filisteus nos dizimem. Eu tenho um Deus que é maior que todas as coisas. O meu Deus é o Deus dos exércitos. O meu Deus é o Deus dos exércitos. Aleluia, glória a Jesus. Pode cantar. Aleluia. Cantarei quão grande é o meu Deus. Você pode declarar isso para o Senhor. E todos hão de ver. Os filisteus verão. Quão grande é o meu Deus. Os filisteus verão. Quão grande é o meu Deus. Declare. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Aleluia. Quão grande é o meu Deus. Aleluia. Nós aprendemos aqui, quem esteve aqui na conferência, na última conferência que a gente participou, e a pastora Paloma trouxe hoje, reprisou isso, que o Xalia disse para nós. Para que a gente possa ter sucesso nas nossas batalhas, a gente precisa aprender a declarar a palavra de Deus. A gente precisa aprender a sussurrar a palavra de Deus todo dia. Aquilo que nós estamos crendo. Não é sussurrar a palavra de Deus como mágica, não. Eu sussurro porque creio. Eu sussurro porque eu creio que aquele que disse é fiel para cumprir. Eu sussurro porque eu creio que aquele que falou é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que a gente pede ou pensa. Então, quando Jonatas se posiciona, meus amados, ele não estava olhando para o arsenal dos filisteus, porque se ele olhasse, ele desistiria. Ele não estava olhando para a sua própria capacidade, porque se ele olhasse, ele desistiria. Ele estava olhando para a grandeza e para o poder do seu Deus. Não espere o inimigo dar o primeiro golpe. Segunda coisa, não olhe para o arsenal do inimigo. Esteja focado em quem é o seu Deus. Em terceiro lugar, volte comigo os seus olhos para o que Jonatas diz no versículo de número 6. Finalzinho, ele diz: o Senhor não depende de um grande exército para nos livrar. Quando o Eterno resolve salvar, ninguém tem poder para impedi-lo. Você crê nisso? Quando o Eterno resolve salvar, ninguém tem poder para impedir. Essa é uma verdade que precisa estar viva no nosso coração. O nosso Deus é o Deus da guerra. E certamente o favor do Senhor está sobre as nossas vidas. Qual é a terceira coisa, pastor? É isso. Quando o Eterno resolve salvar, ninguém pode impedi-lo. Vamos dizer juntos? Quando o Eterno... Isso é coisa de crente? Vocês são crentes? Vocês creem nisso? Vamos tentar de novo? 1, 2, 3. Quando o Eterno resolve salvar, ninguém pode impedi-lo. De novo. Agora levanta a tua mão direita e fala com a tua fé. Quando o Eterno. Pode falar.
Aleluia, 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 aleluia. Seja exaltado, Jesus. O céu te adora, clama tua glória, pois ressuscitaste, vive está. És invencível, Aleluia. inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, Aleluias, tu é a glória, acima aleluias. de todo nome. Quando o Eterno resolve salvar, ninguém pode impedi-lo. A palavra de Deus diz: desde a antiguidade não se viu, nem jamais se ouviu um Deus semelhante a ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Você espera no Senhor, Ele está trabalhando por você. Você espera no Senhor, Ele está trabalhando por você. Você confia no Senhor, então esteja certo disso, que quando Deus decide fazer, nada poderá impedi-lo. Sabe, amados, essa é uma verdade que cruza a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Quando Deus decidiu no seu coração que haveria de fazer algo, ninguém poderia impedir o seu agir e o seu poder. Exércitos, homens, forças, estratégias, guerras, tribulações, diabo e toda a sua horda, quando Deus decide fazer, ninguém pode impedi-lo. Essa é a lei da guerra que precisa estar viva no nosso coração. Deus decidiu fazer, então a gente tem que ir adiante. Nós não podemos parar. Nós não podemos vacilar. E aí, amados, tem algo interessante, que se a gente não parar para meditar de maneira concisa nesse texto, ela vai passar batida. Que é a quarta lição da guerra. Ache um escudeiro. Diga amém. Ache um escudeiro. Jonas estava ali e tinha um jovem, que os escudeiros geralmente eram jovens mais novos, jovens que estavam sendo treinados para a guerra, e ele disse: vamos para a guarnição dos filisteus? Se Deus quiser fazer alguma coisa, vai ser poderoso. O que o escudeiro disse? Vamos em frente, faça o que achar melhor, estou com você. Mas tem uma característica importante desse escudeiro: ele tem que ser mais doido que você. Diga amém. Já pensou? Olha o que aconteceu. Jonatas disse para outro garoto: vamos lá. Ele disse: bora. É só dizer bora que eu boro. Tem um memezinho, né? Essa é a ideia. Você já achou o seu escudeiro, meu querido? Pessoas que vão estar junto com você para lutar essas guerras, que vão ser inspiradas por você e que vão te inspirar a fim de que você possa vencer as batalhas. Amados, Deus tem levantado tanta gente maluca para me abençoar, mais maluco que eu, e começo por aquele vaso ali, ó, que é uma bênção de Deus na minha vida. É uma escudeirona assim e tanto, que às vezes eu olho e digo: não vai dar. Aí ela diz: quando o Eterno decide salvar, ninguém pode impedi-lo. Sabe, amados, nós precisamos discernir isso, que existem pessoas que Deus está colocando na nossa vida, para nos acompanhar, para nos estimular nessa luta. Talvez seja o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos. Sabe, nós temos uma equipe de malucos no teatro. Cadê o povo do teatro aí? Faz barulho. Glória a Deus. Quantas vezes eu chego para eles e digo assim: gente, a gente tem 2 meses e a ideia é essa. E aí eles olham e dizem assim: bora, pastor. E aí a gente ensaia, luta, ora, e Deus faz o que faz. Glória a Deus pela vida dos escudeiros do teatro. Glória a Deus por isso. Ou seja, amados, ache o seu escudeiro. Alguém que Deus quer usar para ir junto com você.
E é nesse momento que a gente percebe as pessoas que Deus tem levantado para ministrar nas nossas vidas. As pessoas que Deus tem levantado para nos estimular, para nos abençoar, para estar conosco nas maiores lutas. Você não está só. O seu escudeiro é a pessoa que Deus está usando para dizer: você não está sozinho. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Aleluia. Glória a Jesus. Ache o seu escudeiro. Em quinto lugar, certifique-se de que o Senhor está direcionando você. Você vai ver que essa é uma preocupação muito grande do coração de Jonatas. Ele está indo, mas ele diz: opa, vamos ver se Deus realmente está conosco. E aí ele faz a prova que a gente leu aqui nesse capítulo 14. Amados, não haja pela emoção, haja por fé. Qual é a diferença, pastor, de agir pela emoção e agir por fé? É radicalmente diferente. Sabe por quê? Porque a emoção acaba no dia seguinte. A emoção é uma pilha que acaba rápido. Tem muitos crentes que ficam emocionados e dizem: eu tenho que levantar, eu vou lutar. Mas aí na semana seguinte o filisteu aparece e já era. A fé, ela faz a gente continuar pensando na luta e lutando, mesmo quando as coisas elas estão completamente diferentes. As emoções elas só duram até o primeiro round. As emoções só duram até o primeiro round. Então talvez você possa ser um soldado emocionado. É por isso que está sempre perdendo diante do inimigo. Nós temos que ser fervorosos, precisamos nos certificar de que é o Senhor que está nos direcionando. Não podemos agir por impulso, não podemos agir de qualquer forma. Temos que ter o planejamento e a estratégia divina para aquilo que Ele tem a fazer no nosso meio. Aleluia, glória a Deus. Em sexto lugar, quando você se posiciona, acontecem 3 coisas poderosas. E aí essas coisas a gente não leu, deixo para vocês lerem em casa, tá? A partir do versículo 16. A primeira coisa é que quando você se posiciona, você vai encorajar aqueles que estão parados. A gente diz: ah, pastor, o meu marido, ele não faz nada. Pastor, eu estou esperando a atitude dele. Você já se posicionou? Já se levantou para orar? Porque quando você se posiciona, você vai começar a encorajar aqueles que estão parados. Foi o que a palavra de Deus disse. Dá uma olhadinha no versículo 16, queridos. Quando a Bíblia diz que Saul ouviu o tumulto que estava acontecendo lá, ele disse: opa, vamos, levanta. Colocou todo mundo em revista, percebeu, Jonatas que está fora, vamos levantar e a gente tem que entrar nessa guerra porque é hora de batalhar. Aleluia! Então, não espere que outros se posicione, posicione-se e você vai encorajar aqueles que estão parados. É assim que funciona. Pastor, eu estou esperando que fulano faça alguma coisa. Pastor, eu estou esperando isso, aquilo outro. Pode deixar, irmã, fica tranquila. E o que acontece? Todo mundo fica esperando uns pelos outros. Não deixa não, irmã. E todo mundo fica esperando uns pelos outros. E aí você olha e diz: quem vai? Quem vai? Quem vai? Vocês lembram do que aconteceu? Em 1 Samuel capítulo 17, 3 capítulos depois, os filisteus voltam a atacar, levanta-se Golias e diz: quem aqui vai lutar contra mim? A Bíblia diz que o exército de Israel ficou paralisado. Aí chega outro piazinho lá e diz assim: quem é esse circunciso aí? Quem é esse circunciso aí? Porque quando o Eterno resolve salvar, ninguém pode impedi-lo. Quem é esse gigante aí? Quem é ele? Aí, amados, quando Davi vai na direção de Golias, derruba Golias, o que acontece? O exército de Israel se levanta para a luta e para a batalha. Deus está esperando que alguém se posicione na sua casa. Deus está esperando que você se posicione no seu casamento. Deus está esperando que você se posicione no seu ministério, porque outros serão encorajados pela tua atitude. Aleluia! Eu creio, queridos.
Eu creio porque é isso que Deus está fazendo nesses últimos dias. Ele está mexendo as peças dessa cidade e a igreja está levantando para a guerra. Aleluia, aleluia. Mas pastor, é só isso? É não, segura aí, irmão. Quando você se posiciona, os desertores sairão dos esconderijos e eles vão voltar à luta também. Se você continuar lendo o texto, você vai ver algo incrível. O negócio começa a ferver, os israelitas começam a perseguir os filisteus, e sabe o que acontece? Os homens que estavam escondidos, os desertores, aqueles que tinham ido embora, aqui não é para mim, aqui está muito fraco, aqui a gente não vai conseguir. Eles começaram a voltar e engrossar as fileiras, de maneira que se levantaram 10.000 homens israelitas para lutar. Oh, aleluia! Mas por que, pastor? Pelo posicionamento de um homem. Você está sempre dizendo, eu estou esperando que o pastor se posicione, que o fulano é você que tem que se posicionar, meu irmão, em nome de Jesus. Saia do seu esconderijo. Quando nós nos posicionamos, encorajamos os que estão parados, e os desertores saem dos esconderijos e voltam para a luta conosco. E em terceiro lugar, quando nos posicionamos, nós veremos que tem outros dispostos a lutar. E só preciso de um incentivo. Você sabia que o irmão está do seu lado? Ele tem armas e ele pode lutar junto com você. Seja você aquele que vai incentivá-lo a fazer isso. Você entende isso? Tem gente que está disposta a lutar, mas alguém precisa se levantar. Um Jonatas precisa se levantar em cada casa, em nome de Jesus, para que aqueles daquela casa se levantem, porque eles precisam de um incentivo. Aleluia, aleluia. E em sétimo lugar, a sétima última lição que nós vamos ver, a gente ainda está na batalha, gente. Nossa postura confunde o inimigo. Nossa postura confunde o inimigo. Sabe por quê? Porque os filisteus sabiam que os israelitas estavam ferrados. Não é à toa que vocês viram aqui no texto que a gente leu, quando o Jonatas levanta e eles olham e dizem, os israelitas estão fugindo, estão saindo dos seus esconderijos. Ou seja, eles sabiam que os israelitas estavam realmente com muito medo e despreparados. E às vezes é assim. O diabo, as situações, elas acreditam que nós realmente estamos amarrados e não temos poder para fazer absolutamente nada. Mas é verdade, a gente não tem poder. Mas o Deus a quem nós servimos, Ele é o Todo-Poderoso. Aleluia. Sabe, queridos, a nossa postura confunde o inimigo. Se você lê o relato, houve um estrondo e os inimigos começaram a se matar uns aos outros. Porque alguém deu o primeiro passo, porque alguém se levantou. Qual é a postura, pastor? Fé. A sua fé confunde o inimigo, porque ele enxerga você pequenininho, mas diz, por que esse aí continua orando? Eu já disse que não vai acontecer nada, por que esse aí continua orando? Aí você diz, porque quando o meu Deus decide salvar, ninguém pode impedi-lo. Aí o inimigo olha e diz, por que você continua lutando pelo seu casamento? Não percebeu que já acabou? Aí você diz, quando Deus decide salvar, ninguém pode impedi-lo. Aleluia. É isso, queridos, a nossa fé, a nossa ousadia e a nossa coragem, elas confundem o inimigo, não por nós, não porque somos alguma coisa, não porque temos alguma coisa, não. Mas é pelo Deus a quem servimos, que levanta-se poderoso para a batalha quando nós nos posicionamos. E em terceiro lugar, trégua. Amados, o tempo de trégua é um tempo muito importante. Entenda, trégua. O que é que significa trégua, pastor? É esse discernimento que a gente precisa ter. Nós vimos que existem inimigos persistentes, que vêm, você derrota e aí ele volta de novo, né? E antes dessa segunda guerra,
a gente diz que estabeleceu-se um tempo de trégua. Mas discirna, tempo de trégua não é um tempo de paz. Não baixe a sua guarda. Tem gente que porque venceu uma vez, estou na paz, já resolvi, pastor. Mas não resolveu, querido. Você viu o inimigo sem cabeça? O que aconteceu com Davi? Eu aprendo com Davi. E até compartilhei no devocional. Quem viu aí, eu vou estar repetindo o que eu disse. Quando Davi derruba Golias, o que ele faz? Sai para tocar a trombeta. Ele está super feliz. Vamos festejar. Nós vencemos o inimigo? Não. A Bíblia diz que ele corre, sobe em Golias, pega a espada do Golias e arranca a cabeça dele. Porque ele precisava ter certeza de que o inimigo não se levantaria mais. Então, só há momento de paz quando você tiver certeza que o inimigo não se levanta mais. Tempo de trégua não é tempo de paz, então não baixe a guarda. Diga isso para o seu irmão, não baixe a guarda. Não baixe a guarda, meu querido. Porque se você não tem certeza de que o inimigo foi completamente aniquilado, a gente não pode baixar a guarda. Porque certamente ele vai voltar. Ele está ganhando tempo, criando estratégias, tentando atingir outros territórios. O tempo de trégua é um intervalo entre as guerras. Por isso, fique atento. Nós temos que estar atentos. Sabe, quando aquele pastor aqui, o Rabino, falou para a gente que ano 2024 é um ano de portas abertas, glória a Deus, aleluia, portas abertas. Mas portas abertas, queridos, com elas vêm as batalhas, as lutas. Pastor, então não temos que celebrar? Não, não é isso que eu estou dizendo, não. Eu só estou dizendo que se a gente vai passar por determinadas portas, nós haveremos de lutar novas batalhas. Mas a questão é, você já venceu as antigas? Ou esse exército que você vai lutar agora vai se juntar com outro? Isso é importante. Você já venceu as antigas? Os inimigos antigos estão no chão, destruídos completamente. Então, amados, o tempo de trégua é um intervalo entre as guerras. Nós temos que estar atentos. É um tempo de afiar as espadas, passar em revista o exército e reformular as estratégias. E é um tempo de treinar. Treinar, pastor? Não descanse. Isso é interessante porque aí a gente vê, eu quero convidar você para ter uma tarefinha de casa, não dá tempo a gente ler, mas lá no finzinho do capítulo 13, do versículo 16 até o versículo 23, você vai ouvir uma coisa maluca que aconteceu em Israel e que às vezes acontece com a gente. A Bíblia diz que os filisteus, os inimigos, presta atenção na maluquice, proibiram os israelitas de ter ferreiros. Ou seja, os israelitas não podiam construir espadas, não podiam construir armas. E se eles quisessem afiar os seus instrumentos de trabalho, que não eram armas, eram instrumentos de trabalho, eles tinham que descer ao território dos filisteus para afiar com eles. Olha que coisa maluca, gente. E o mais maluco de tudo isso é o que, pastor? É que o exército de Israel aceitou isso. É por isso que, quando aqueles 3.000 homens foram para a guerra, só tinha 2 espadas no território. Eles não tinham mais espadas. O que a gente já aprende com isso? É que o inimigo, ele não quer que você tenha armas. E existem 2 armas das quais a gente não pode abrir mão. A espada e a lança. Repita assim, espada e lança. Não ouvi, espada e lança. Mas o que é a espada, pastor? A espada é isso aqui, ó. Palavra de Deus. O inimigo não quer que você tenha contato com a palavra. Sabe, queridos, isso é dito domingo após domingo, devocional após devocional, dia após dia, às vezes não entra na nossa cachola, não entra na nossa cabeça, que a gente é crente, mas não tem contato com a Bíblia. Que maluquice é essa? Como é que você vai para uma guerra sem espada? Como é que você vai lutar contra Satanás
Satanás sem utilizar a sua espada. Lá em Mateus capítulo 4, depois que Jesus, ele foi batizado, ele foi para o deserto lutar contra quem? Contra o diabo. E ele usou o quê? A espada, a palavra. Aí nós queremos usar contra o diabo a boa vontade. Olha, Satanás, eu te repreendo. E aí o diabo vem, você não tem chão. O Jali falou, você precisa estar sussurrando a palavra de acordo com aquela situação que você está vivendo. Sabe, depois que o irmão ministrou isso aqui, eu disse, Deus tem um destravar violento quando a gente entende isso. Mas para que eu possa sussurrar a palavra de acordo com a situação, com o inimigo que eu estou vivendo, eu preciso o quê? Conhecê-la. Ela precisa estar afiada. Sua espada está afiada ou ela está mofando e pegando poeira na estante? Gente, isso parece tão trivial, mas é tão maluco que a gente ainda não coloca isso em prática. Você está lendo a sua Bíblia, meu irmão? Se não está na hora de desembainhar a sua espada. Em nome de Jesus, porque é isso que o diabo quer, que você não tenha espada, que você fique no emocionalismo, que você fique naquela fé que não é firmada na palavra, que você fique como papagaio, repetindo coisas que você nem sabe o que significa. Nós precisamos ser obreiros aprovados, que manejam bem a palavra de Deus. Isso não é para os pastores, isso não é somente, aliás, para os facilitadores, é para você, crente. Acorde em nome de Jesus. Acorde em nome de Jesus. Você vai continuar sendo ferido nessa guerra enquanto você não se disponibilizar a manejar a sua espada em nome de Jesus. Comece a usar a sua Bíblia. Comece a guardar a Bíblia no seu coração. Ela começa aqui, mas ela desce. O salmista diz, guarda a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Ah, pastor, não consigo vencer aquele pecado. Olha o que o salmista está dizendo, guarda a palavra no coração, e só assim você consegue vencer. Não é boa vontade, não é emocionalismo, não é na sua impulsividade, é a palavra de Deus. Não são frases de efeitos, é a palavra de Deus. Segunda coisa, eles não podiam ter lança. Sabe o que é lança? Oração. É aquela que atinge de longe. Como é que está a sua lança? Você está usando? Você tem uma mira boa? Tem crente que nem sabe o que é isso. Nem sei, pastor, o que é isso? Eu preciso que as pessoas estejam orando por mim. Eu estou dizendo que você não pode pedir para as pessoas orar por ti, não é isso não. Mas a questão é, você está usando sua lança, há quanto tempo ela está se enferrujando, meu irmão? É com a lança que nós começamos a construir as realidades espirituais. É através de oração que nós começamos a enviar os dardos de volta para o inimigo, para que ele possa ser detido. É espada e lança, espada e lança. Aí você diz, eu já sei, pastor, e por que você não usa? Está à sua disposição. Não tem uma tecnologia incrível e poderosa. Não tem, é espada e lança, espada e lança. Está na hora, queridos, de a gente acabar com essa folia de deixar a Bíblia de lado e de ser crente 6 horas por mim, 6 horas por mim. Está na hora de acabar com isso, em nome de Jesus. Há um tempo de portas abertas. Já pensou que uma dessas portas é a restauração da sua casa, dos seus filhos, do seu casamento, de uma vida com Deus? Você vai passar por ela como? Está na hora, queridos, em nome de Jesus. Precisamos nos levantar. Dizer, Senhor, eu não posso mais viver sem a minha espada. Eu não posso mais brincar de ser crente. Eu não posso mais viver sem a minha lança. Senhor, eu tenho que orar todo dia. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias. Essa pessoa diz, pastor, às vezes eu não sinto vontade de orar, mas eu me levanto e eu oro mesmo assim. Eu disse, é isso.
Isso é usar a lança. Sabe por quê? Porque não tem a ver com a sua vontade. Porque a carne milita contra o espírito, e o espírito milita contra a carne, e orar é coisa do espírito. Se você passa o dia alimentando a sua carne, nada vai sair de bom disso aí. Em nome de Jesus, se posicione. Quando você se posicionar, aqueles que estão parados se levantarão. É o que a gente viu acontecer. Nós já temos as armas, amados. E se você está em tempo de trégua agora, lembre, não é tempo de paz não. É tempo de estar preparado para lutar de novo, porque o inimigo vai voltar. Se você não arrancou a cabeça dele, esteja certo que ele vai voltar. Tem um monte de crente teletubbie, sabe? Que acredita que, ai pastor, eu joguei um versículo, o inimigo não vai voltar mais. Meu irmão, saia desse mundo. Sabe? Que entendimento é esse que nós temos das verdades? Pastor, o senhor está sendo duro. Eu preciso. Porque nós temos que ter um tempo de reabibliamento, como diz o Cote. Reabibliamento. Precisamos voltar para as Escrituras. O meu povo perece por falta de conhecimento da palavra de Deus, das verdades de Deus. Então, meu irmão, em nome de Jesus, é tempo de treinar. Não descanse. Não descanse. E para fechar, eu quero fechar com você com um texto poderoso. Que se esse texto não encorajar você, e que o Espírito Santo possa ministrar ao seu coração. Lá, alguns anos na frente, quando o povo já tinha ido para o cativeiro, Deus começou a levantar homens, se posicionando, para que eles pudessem voltar para a terra, para retomar a terra. Olha que interessante, expulsar os inimigos da terra. Percebe que existem coisas que já são nossas. Deus já nos deu. Se Deus já liberou a palavra para você, então já é seu. Sabe o que é que está faltando? Você precisa se apropriar desse território. Você discerne isso? Se Deus já liberou para você, já é seu. Deus disse para o povo de Israel que estava lá no Egito: vai para a terra que mana leite e mel. Já eram deles, já era deles a terra. Quando eles chegaram lá, a terra estava ocupada, mas a terra era de quem? Deles. Eles tiveram que lutar. Se Deus já liberou, então é seu. Mas você precisa se levantar para lutar. Sair do conforto do sofá. Sair da ilusão das redes sociais. Sair de diversas coisas que estão distraindo o nosso coração e nos impedindo de ter um tempo realmente de avivamento do nosso coração para a guerra. E quando Deus levanta Neemias, o grande restaurador do templo, quando Neemias volta com a comitiva para o povo, com o povo, aliás, para Jerusalém, ele dá uma olhada na situação e tal, e aí ele diz esse texto, que está lá em Neemias, capítulo 4, versículo 14. Eu até anotei aqui, anota aí, você lê em casa. Neemias, capítulo 4, versículo 14, ele disse: não tenham medo dos inimigos. Vou repetir. Não tenham medo dos inimigos. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível. Não tenham medo dos inimigos. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível. E lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Esse é o chamamento de Deus para a nossa vida. Levante e comece a lutar pelos seus filhos, pelas suas filhas, pela sua esposa, pelo seu marido, pelo seu casamento, em nome de Jesus, e pela sua casa. Você precisa se posicionar, em nome de Jesus. Não seja motivado pela emoção do meu coração, mas pela palavra que é viva e poderosa. Lutem por seus filhos, por seus irmãos, por suas mulheres e por suas casas. Esse é o alvo da nossa luta. Nós lutamos para que nada fique no Egito. Nós lutamos para que nenhuma unha seja de propriedade dos inimigos. Nós lutamos por nossos filhos, por nossas casas, pelas mulheres, pelos casamentos, pelas famílias, por aquilo que Deus já nos deu.
Você está disposto a lutar? Fique de pé. Posicione-se. Posicione-se. Eu quero fechar com algo que eu ouvi desse rapaz aqui, ó, hoje de manhã. Eu posso? O Daniel, depois vocês pede para ele contar o testemunho dele, que é uma bênção, queridos. Mas algo veio e cavou no meu coração. Ele disse: Deus me falou que eu já tinha as ferramentas. Já tinha as ferramentas. Aí a minha escudeira, a mulher dele, disse o quê? Você precisa se posicionar. Levante, porque você já sabe o que tem que ser feito. Sabe, querido, isso incendiou meu coração. Sabe por quê? Porque nós já temos as armas. Nós já temos as armas. Deus já nos deu. Espadas, lanças, escudos já estão disponíveis para o povo do Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos já está a posto. Se temos as armas, o Senhor Todo-Poderoso já está a posto. Qual deve ser a nossa resposta? Qual é a sua resposta? Lutem por seus filhos, lute pelo seu marido, lute pelo seu casamento, lute pela sua esposa, lute pela sua casa, lute pela sua família. Levante-se em nome de Jesus essa noite. Feche os seus olhos e comece a se posicionar. Comece a se posicionar diante de Deus. Quando você começar a se posicionar, você vai perceber que tem um irmão do teu lado que já está chacoalhando também. Que a tua esposa vai dizer: amor, eu estou sentindo que o Espírito também está me levantando para a guerra. Ei, calabaçou. Oh, Espírito de vida. Oh, querido. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se estamos em tempo de trégua, nós precisamos atentar para a nossa espada. Você que abandonou a sua espada, está na hora de se arrepender. Aí, agora, ora diante de Deus, chora: Senhor, me perdoa porque o Instagram, Senhor, está ocupando mais o meu tempo do que a Bíblia, Jesus. Senhor, abandonei minha lança, faz tempo que eu não pratico tiro ao alvo, Senhor. É por isso que o filisteu continua batendo na minha porta. Chora, canta, sora, batalha. Em nome de Jesus. Com armas de fé. Enquanto a equipe canta, vai se posicionando, querido. E nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, Vai se posicionando. nosso Deus é vencedor. Nós o adoramos. Aleluia. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível és, os reinos vêm e vão, seu trono acima está. Teu nome mutável. Segura. Em nome de Jesus, fecha os teus olhos. Perceba a atmosfera do Espírito. Perceba a atmosfera do Espírito. Perceba a atmosfera do Espírito. Em nome de Jesus, você já discerniu quais são os filisteus que ainda resistem em lutar contra você. Você já discerniu quais são os filisteus que insistem em voltar. Em nome de Jesus, começa a se posicionar diante de Deus em oração. Começa a dizer: Deus, em nome de Jesus, eu não quero esperar o próximo contra-ataque do diabo. Eu não quero esperar, Senhor, eu quero me levantar, Pai.
Eu quero me levantar, Senhor, porque eu sei que eu tenho que desferir o primeiro golpe. Porque se o Senhor decidiu salvar, ninguém poderá te impedir, Senhor. Oh, Espírito de Deus, se você já tem um escudeiro, fica do lado dessa pessoa e começa a guerrear junto com ela. Se você já tem um escudeiro, fica do lado dessa pessoa e começa a guerrear com ela, em nome de Jesus. Enquanto a equipe de louvor está ministrando essa canção, deixa o Espírito Santo operacionalizar sobre você. Deixa a graça de Deus, deixa o Senhor te levantar, se posicionar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O inferno Oh, Espírito não Santo de Deus. prevalecer, e nada irá me impedir, eu te adorarei. Aleluia. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Aleluia. Vitorioso és na tempestade, teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono assim está. Teu nome como um trovão, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és. Aleluia. Entenda uma coisa, é hora de sussurrar. É hora de sussurrar. Começa a sussurrar a palavra. Começa a sussurrar a palavra contra os filisteus. Para aqueles que estão aprisionados, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Para aqueles que voltaram a beber de outras fontes de água, a Bíblia diz: aquele que beber dessa água voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque nele haverá de jorrar água para a vida eterna. Em nome de Jesus, comece a sussurrar a palavra, comece a liberar a palavra, comece a liberar a palavra. Encha os céus, encha os céus, encha os céus da palavra de Deus, em nome de Jesus. Chama o teu escudeiro, libera a palavra, libera a palavra, libera a palavra sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu casamento, sobre a sua estrutura, sobre a sua saúde, sobre o seu trabalho, em nome de Jesus. Libera, libera, libera a palavra de Deus. Como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és. Você pode declarar isso: vitorioso és. Vitorioso és, na tempestade está. Teu nome Infalível é os reinos vêm e vão, seu trono. teu trono acima está. Aleluia. Teu nome imutável, Vitorioso és. vitorioso és, na tempestade está. Aleluia. Teu nome
Aleluias. Teu nome mutável. Aleluias. Eu te louvo, Jesus, porque o Senhor está levantando Jonatas essa noite. Porque o Senhor está levantando Jonatas essa noite. Porque o Senhor está levantando Jonatas dos casamentos, Jonatas nas casas, Jonatas nas searas, nas empresas. O Senhor está levantando Jonatas, Pai, em nome de Jesus, que se posicionarão porque creem, porque têm uma palavra, porque não abriram mão de sua espada, porque decidiram confiar na força do braço forte do Senhor. Pai, nós te glorificamos, porque o Senhor é poderoso, Pai, para operar no nosso meio. Te glorificamos, ó Deus, por tua bondade e graça, pelo agir do teu Espírito na família do teu povo, Senhor. Deus, nós nos levantamos essa noite pelos nossos irmãos, pelos nossos filhos, pelos nossos pais. Nós nos levantamos pelas nossas mulheres, pelas nossas casas. Nós nos levantamos, Senhor, porque lembramos que o nosso Deus é grande e temível. Nós nos levantamos, Senhor, porque lembramos que o nosso Deus é o Senhor dos exércitos. Nós nos levantamos porque o Senhor é todo poderoso. Na tua mão está a concha dos mares. Nós nos levantamos porque não há nada impossível para ti, Pai. Nós nos levantamos escudados em ti. Que a seara dos inimigos estremeça, que a seara dos filisteus estremeça, que a seara dos filisteus estremeça, em nome de Jesus. Sejam confundidos aqueles que militam contra o teu povo, Pai. Nós nos levantamos, Senhor, para resgatar os territórios que foram ocupados pelos filisteus, que os nossos antepassados, por causa dos seus pecados, abriram mão desses territórios. Nós nos levantamos, Senhor, em nome de Jesus, para dizer: isso é nosso, porque o Senhor nos entregou. Nós nos levantamos confiando em Ti, Senhor. Nós nos levantamos celebrando a Ti. Nós nos levantamos crendo que o Senhor é infinitamente maior e faz muito mais do que aquilo que a gente está esperando. Abençoa o teu povo, Senhor. Opera milagres e sinais. Opera milagres e sinais. Testifica, ratifica a fé do teu povo, Senhor, para que testemunhemos das tuas grandezas no nosso meio, Pai. Declare: vitorioso és. Vitorioso Pode ser mais alto. Na tempestade está teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome como um trovão, como um trovão, impetuoso, poderoso és, que vem ao céu, poderoso és, grandioso és. Para fechar, declare mais uma vez: vitorioso és na tempestade. Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão. Teu levante suas duas mãos, como quem recebe. Senhor, abençoa o teu exército. Abençoa o teu exército de homens e mulheres valentes,
Abençoa o teu povo com paz e prosperidade, com força, com ousadia, com coragem, Senhor. Abençoa a tua igreja, abençoa o povo que tu redimiu, que tu tirou das trevas. Abençoa o povo valoroso, sobre quem o Senhor soprou o teu Espírito. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, a cada um que aqui está. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Ajude-nos a viver segundo a tua palavra. Ajude-nos a andar pela tua palavra. Ajude-nos a estarmos agarrados à tua palavra. Ajude-nos a comer a tua palavra. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te dê uma semana incrível de vitórias, de revelação, de movimento do Espírito, de milagres, de sinais, de prodígios. E que a mão do Todo-Poderoso esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre os filhos dos seus filhos, em nome de Jesus. Que o amor de Deus e nosso Pai, que a graça do Senhor nosso Deus, que a comunhão e que as consolações do Espírito Santo esteja sobre você, sobre aquele que aguarda ansiosamente a vinda do Príncipe dos Exércitos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Céu e terra ouvirão, céu e terra ouvirão o rugido do leão, o rugido do leão. Céu e terra ouvirão, céu e terra ouvirão o rugido do leão, e ele é